Veja o que vai acontecer na primeira semana de Escrito nas Estrelas. Novela irá começar bem, fique até o final, conheça e entenda a história. Resumo de Escrito nas Estrelas entre 17 e 23 de julho. Segunda-feira, 17 de julho. Viviane passeia com cachorros e distribui panfletos de Madame Gilda. Ricardo fica indignado ao descobrir que Daniel voa de asa delta. Ricardo reclama quando Daniel vai para seu estágio na favela. Madame Gilda faz uma previsão para Viviane que não acredita. Guilherme atende Joffre, pai de Viviane, e Daniel estranha um novo paciente no posto da favela. Um homem cobra dinheiro de Joffre e Viviane ajuda o pai a se afastar dele. Joffre aceita entrar em um negócio ilícito. Daniel chega em casa e Antônia tem um mau pressentimento. Beatriz envia uma foto sua para Daniel. Guilherme comenta com Jane que Ricardo teme se apaixonar por ela. Beatriz e Vicente recebem Daniel e Ricardo no aeroporto de São Paulo. Ela diz que vai voltar a morar no Rio de Janeiro para ficar perto de Daniel. Sofia fica furiosa ao ouvir Vicente afirmar que Beatriz não pode se casar antes de escolher uma carreira. Beatriz tenta seduzir Daniel. Viviane pede a Manuel, dono do armazém, um emprego com carteira assinada. Joffre chega em casa ofegante e esconde um envelope com algumas joias. Ricardo faz sua palestra no Congresso Mundial de Reprodução Assistida. Terça-feira, 18 de julho, o carro de Daniel despenca pela encosta. Antônia pressente o acidente e Magali tenta acalmar a cunhada. Beatriz liga para Ricardo para saber de Daniel. Daniel desmaia depois de tirar Viviane do carro. Fabiana pede a Magali para morar com o marido e os filhos em sua casa. Ricardo pensa em Francisca. Viviane tenta manter Daniel acordado, mas ele não resiste. O espírito de Francisca recebe o filho, que não entende o que está acontecendo. Bombeiros colocam Viviane na maca e ela perde os sentidos ao descobrir que Daniel morreu. Passa-se um mês e Gilmar e José comentam o sofrimento de Ricardo. Jane tenta descobrir o mistério que Ricardo esconde sobre a casa de Petrópolis. Mariana recebe Vicente, Sofia e Beatriz na mansão de Ricardo. Gilmar avisa a Ricardo que Viviane saiu do coma, mas que ainda está sem memória. Ricardo visita Viviane no hospital para surpresa de Gilmar. Viviane tem um delírio e reage atordoada ao ver Ricardo. Eles trocam olhares e Ricardo fica nervoso. Viviane se lembra do acidente e chora. Madame Gilda faz uma previsão para Breno sobre Daniel, mas ele não acredita. A vidente vê uma foto de Viviane no jornal e tenta descobrir seu paradeiro. Beatriz fica indignada de não ter conseguido se casar com Daniel. Ricardo se sente culpado pelo acidente do filho e pede para Vicente ajudá-lo. Mariana fica indignada com Sueli, que teme em esconder seu namorado. Jane e Guilherme mostram a clínica de Ricardo para Vicente. Breno faz uma pesquisa no laboratório da clínica. Viviane sorri quando encontra o cordão que Daniel lhe deu. Breno conta para Ricardo que Daniel havia congelado seu sêmen para um trabalho da faculdade. Quarta-feira, 19 de julho. Ricardo fica eufórico ao saber pode gerar um filho de Daniel. Sueli, Luciana e Mariana estranham a chegada de Ricardo à clínica. Vicente fica atônito ao saber da intenção de Ricardo. Sueli tenta disfarçar sua admiração ao ver Gilmar. Jane e Breno conversam sobre quem será a possível mãe do filho de Daniel. Viviane tenta sair do hospital, mas não consegue. Vicente afirma que é contra a inseminação que Ricardo pretende fazer. Ricardo faz uma promessa diante do túmulo de Daniel. Madame Gilda vai ao cemitério e acredita que Daniel quer entrar em contato com ela. Sofia dá ordens para Berenice, Antônia, José e Mariana, e eles reagem indignados. Beatriz entra no quarto de Daniel e Pepe começa a latir. Ricardo se irrita ao ver Beatriz com Pepe e Amanda sair do quarto de seu filho. Gilmar percebe que Viviane recuperou a memória. Gilda monta um altar para Daniel. Viviane mente para Gilmar e diz que se chama Vitória.
O secretário percebe que ela está escondendo algo e pega a digital de Viviane através de um copo. Ricardo declara que vai se dedicar a procurar uma mãe ideal para o filho de Daniel. Gilmar convence Mariana, Luciana e Sueli a deixarem Vitória e Viviane morar com elas. Sofia e Beatriz ficam pasmas ao ouvir Vicente dizer que será contra uma possível inseminação na enteada. Gilda tenta fazer contato com Daniel. Ricardo fica confuso ao ouvir Gilda dizer que tem um recado de Daniel. Quinta-feira, 20 de julho. Ricardo não acredita em Gilda e pede que o segurança retire do local. Gilda diz a Zenilda que não desistirá de falar com o médico. Ricardo pede ajuda a Jane para encontrar a mãe ideal para o seu neto. José diz a Antônia temer que Ricardo escolha Beatriz para ser a mãe da criança. Etevilna pergunta a seu filhinho com quem Gilmar chegou ao prédio. Gilmar apresenta Vitória e Viviane a Mariana e Sueli. Gilmar diz que vai visitar sua mãe e Sueli pede uma carona. Com ciúmes de Vitória e Viviane, Sueli diz que não aguenta esconder o namoro dos dois. No posto médico, Guilherme e Breno leem as fichas dos pacientes e se lembram de Jofre. Breno vai à procura do paciente e fica sabendo que ele sumiu e que sua filha foi presa. Mariana mostra a Vitória e Viviane o quarto em que ela ficará e aproveita para perguntar qual é a relação dela com Gilmar. Sozinha, Viviane pega o colar de Daniel e pede que ele continue a protegê-la. Beatriz e Sofia vão para a casa de Petrópolis de Ricardo escondidas. Gilmar avisa que Vitória está praticamente recuperada. Ricardo pede que seu assistente entregue uma quantia para a jovem até que ela se restabeleça e que marque uma visita dela à sua casa. Gilmar entrega apenas 10% da quantia para Vitória e Viviane. Ela resiste em aceitar o dinheiro, mas depois aceita afirmando que é apenas um empréstimo. Viviane comenta que gostaria de contar a Ricardo sobre os últimos momentos de Daniel. Porém Gilmar a desencoraja. Na casa de Ricardo em Petrópolis, Beatriz e Sofia fazem planos para o futuro da jovem e especulam sobre o passado de Francisca e Ricardo. As duas se assustam quando um lustre de cristal despenca. Mãe e filha ficam com um anel de noivado de Francisca. Ricardo dá orientações precisas a Gilmar sobre as características da mulher ideal para ser mãe de seu neto. Jane discorda das exigências de Ricardo em relação à guarda de seu neto. Vitória Viviane chega e Sully sente ciúmes. Sexta-feira, 22 de julho, Ricardo pensa escolher Beatriz para ser a mulher do filho de Daniel, quando chega Vicente. Ele interrompe a conversa e diz que a cirurgia de sua paciente foi um sucesso. Ricardo conversa com Vicente e Sofia e Beatriz escondem a raiva. Gilmar percebe a inquietação das duas. Ricardo devolve o anel para Beatriz e diz a Vicente dizendo que não desistirá de encontrar a mulher ideal para ser mãe de seu neto. Beatriz e Sofia se queixam uma para a outra da interrupção de Vicente durante a conversa com Ricardo. Antônia conta para Vicente que estava escrito na tela do computador Túnica, apelido pelo qual Daniel a chamava, e diz que sentiu a presença do rapaz no quarto. Ricardo relembra o dia em que Daniel mostrou para ele o livro de poesias de Pedro Cassiano Navarro, um ancestral de sua família. Ricardo pega o livro em sua estante e diz que o filho ainda tinha muito que lhe ensinar. Gilmar diz para Sueli que quer mudar de vida, pois não quer ficar morando em seu conjugado por muito tempo. Ela diz que eles poderiam morar no antro, caso ele não insistisse em namorar escondido. Gilmar diz que tem uma grande ideia, mas que ainda não pode revelar o que é. Gilmar revela a Viviane e Vitória ter descoberto seu verdadeiro nome e que ela tem ficha na polícia por roubo de joias. Sábado, 23 de julho, Gilmar acusa Viviane de ser a responsável pelo acidente com Daniel. Ele ameaça entregá-la para a polícia, caso ela não colabore com seu plano. E revela que ele a transformará na mulher ideal para ser a mãe do filho de Daniel. Mariana diz que Ricardo poderia ter enviado mais dinheiro para Vitória e Viviane, mas Antônia defende seu patrão. Jair se oferece para levar a família de Antônia em casa.
Ricardo sugere a Jane fazer uma reunião na data em que seria o aniversário de Daniel, para que ele possa escolher a futura mãe de seu neto. Jane não concorda com a ideia, porém aceita ajudá-lo. Os dois se beijam, sem perceber que estão sendo observados por Beatriz e Sofia. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo, então vou pedir para você ser inscrito. Em troca, você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. A cada